Então, em primeiro lugar, eu quero deixar já bem claro que eu não sou youtuber e por isso não tem vinheta, não tem nenhuma estrutura aqui, nem iluminação, esse aqui é só o meu celular aqui escorado num lugar onde ele parou de pé. Mas eu gosto muito de filmes, gosto muito de histórias, gosto muito de analisar os elementos que compõem uma boa história. E há muito tempo eu venho assistindo reviews de filmes e críticas de cinema, essas coisas. Eu acompanho muitos canais que tratam desse tema, mas eu me identifico com pouco deles. Eu acho que poucos deles tratam das causas que eu acredito que estão atrapalhando os filmes. E aí nós vamos ter que entrar numa discussão um pouco política, um pouco cultural, filosófica. E acho que às vezes esses canais, por serem mainstream, eles acabam não adentrando nessas discussões ou não querendo se envolver. E a minha proposta, se é que eu vou seguir com esse canal, seria fazer isso. E o filme que eu vou analisar hoje, fazer o review, como se diz, é o filme adaptação do mangá e do anime do Death Note. Bom, eu acabei de assistir o filme e o filme foi tão decepcionante que me fez pensar assim, por que não gravar uma crítica, né? Já começa por aí, de tanto que eu achei que o filme foi ruim. Então nós vamos começar fazendo uma análise, né, básica da estrutura do filme. Então nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro ato, completamente uma bagunça. É tanto uma bagunça que quando eu dei uma pausa para descansar um pouco do filme lá em 47 minutos, eu achei que estava no final, porque estava completamente desorganizado os pontos de virada, que é onde deveria ir para o segundo ato, de onde o segundo ato deveria seguir em frente, e o próprio segundo ato fica meio vazio, porque acontece que no primeiro ato eles resumem o conflito que deveria se desenvolver no segundo ato, que é como o Light, né, Turner aqui no filme, não é mais Light Yagami, né, como o Light Turner se tornaria o Kira. Só que eles resumem tudo isso por uma sequência de montagem de imagens com uma musiquinha de fundo, porque parece que o mais importante era focar na relação adolescente entre o Light Turner e a Mia, que eu não lembro o sobrenome que ela tinha na adaptação. Acontece que recentemente a maior parte do público consumidor de entretenimento, seja aqui do YouTube, em qualquer local na internet, da Netflix, de filmes em geral, se tornou público adolescente. Então, quando eles vão fazer uma adaptação, os produtores tentam botar ali coisas que vão atrair os adolescentes. Isso já aconteceu com o Esquadrão Suicida, né? Tentaram trazer uma linguagem adolescente, seja na estética do filme, seja naquele romancezinho besta entre o Coringa e a Arlequina, e parece que esses draminhas de romances adolescentes estão agora são pauta, é o que está pautando quase todas as adaptações. Então o que acontece nesse filme? Esse filme sofre do mesmo mal que o Esquadrão Suicida e tantos outros filmes vêm sofrendo. Você tem uma trama complexa, que ela tem ali questionamentos filosóficos, né, muito profundos a respeito de justiça, de vida, de morte, de Deus, do que é o poder divino, de quem tem o direito de decidir quem morre, o que é inocência. E tudo isso precisaria de uma trama muito elaborada para ser exposta. Então, se você fosse fazer uma adaptação da história, você iria precisar de muito tempo de tela. Primeiro, para desenvolver os personagens, que na obra original são muito complexos. E segundo, também para você desenvolver os questionamentos dos personagens, que são mais complexos do que eles. Só que aqui a complexidade dos personagens e os seus questionamentos são deixados assim para segundo plano. Parece que o que mais importa é mostrar o relacionamento adolescente do Light, a vida adolescente. Então sempre eles dão um jeito de enfiar isso num cenário colegial, sempre dão um jeito de repetir aquele clichê do cara excluidão, inteligente, que gosta da líder de torcida que não dá bola para ele. Eles sempre dão um jeito de mostrar um conflito com a figura paterna, e são esses elementos. Eu sei que quando você é adolescente, você passa por essa fase, você sente como se fosse o fim do mundo, os maiores dramas possíveis e imagináveis, mas não são. Nada contra um filme adolescente, dramas adolescentes. Acredito que tem filmes adolescentes excelentes, como eu já assisti, como o Clube dos Cinco, por exemplo. É bem clichê citar esse exemplo, mas eu gosto. Me lembro de uma vez eu assisti um filme na escola, chamava-se Aos 13, na época eu achei bom. Tratava de conflitos adolescentes, mas aí você tem que entender que esses conflitos eles são de pequena escala. Eles envolvem tensões sexuais, tensões sociais, que são do universo dos adolescentes.
Quando você tem que tratar de uma história que ela tem assim um tema mais amplo, mais profundo, como vida, morte e justiça, como eu já falei aqui, que é do que trata o Death Note, você precisa de personagens mais maduros. No caso, mas alguns podem defender, no Death Note o Light era colegial e depois foi para a faculdade, o L era jovem também, mas eles eram gênios precoces. No anime e no mangá fica muito claro o quanto eles diferem da maioria dos jovens, o quanto a mente deles faz com que eles sejam muito mais maduros do que a média dos jovens na qual eles estariam incluídos. Então o primeiro erro é justamente esse. É uma preguiça, uma covardia de empreendedorismo, onde você tenta investir sempre nas cartas marcadas, que é drama adolescente, e essa série de coisas que eu acabei de explicar. O segundo ponto que eu acho que fez o filme ser tão ruim é que ele foi pelo caminho errado. O caminho que tenta desconstruir a obra original e remontá-la. Isso acontece se você é um pouco iconoclasta, se você é um pouco niilista, você tem esse impulso dentro de você de que aquilo que veio antes de você não é assim tão importante e que você pode desconstruir isso completamente. Então, por que não, né, desconstruir os personagens, né? E aí você tem a inserção, uma tentativa besta de inserir dramas que ficam forçados, como por exemplo, você acaba descaracterizando os personagens para inserir dramas neles que não são pertinentes nem ao desenvolvimento deles dentro da trama e nem à adaptação deles do original. Para mim citar um exemplo aqui, eu acho que pode ser a forma como, né, pequeno alerta de spoilers aí, bom, ninguém vai ver esse vídeo quase, a forma como o L reagiu no final do filme quando ele sofreu aquela perda do Atari. Ele se descontrolou completamente, ali tentaram forçar uma relação pai e filho que não foi desenvolvida previamente. Não foi desenvolvida previamente. Além disso, tentaram também forçar um drama pai e filho, ali, que você deixou minha mãe morrer ou não, que se resolveu na primeira cena, entre o Light e o pai dele. Tecnicamente o pai dele seria culpado de não ter tomado uma atitude drástica para punir quem causou a morte da mãe dele, um bandido lá, um criminoso da cidade. Aí o Light escreve no caderno, o cara é empalado pela garganta e diz, não pai, tudo bem, e esse drama é encerrado ali. Eles tentam retomar com isso no final do filme, quando estão prestes a descobrir que o Light é o Kira, e aí é tarde demais, porque eles gastaram boa parte do primeiro ato, mais o segundo ato, problematizando a relação adolescente do Light com a Mia. Fora isso, como eu falei, que o filme pegou o caminho errado, ele ainda fez escolhas infelizes, que acho que todo mundo reclamou, é meio óbvio falar que foram os atores. O ator do Light já começa que ele não tem a aparência do Light Yagami. Eu não estou falando dele ser oriental, não estou aqui para fazer essa discussãozinha aí, besta ou não. Ele não tem a postura que o Light teria, de um cara inteligente, sério, frio, centrado, né, um tanto sedutor. Ele acaba parecendo bobo na maior parte do tempo. O ator tem uma expressão que talvez passa outra postura diferente da que o Kira passaria. Poderia ser um ator com aparência diferente, mas que tivesse a mesma postura, né? E aí a maior parte do tempo ele destoa do que é o Kira. Ele está sempre assustado com uma cara... E aí, vai ver, eu não simpatizei com a cara do ator, mas eu não gostei da expressão dele. Ele se assusta demais, ele se apavora demais, parece que ele está sempre alheio àquilo que está acontecendo. Em nenhum momento você acredita que ele é o Kira. A não ser pelo final, onde eles forçam ali um pragmatismo, uma frieza, um plano dele que, pelo fato do ator não entregar essa postura ao longo do filme, você não acredita na solução que ele achou para o problema no final do filme. E fica parecendo forçado. Já o ator que fez o L, não vou nem entrar no problema, se porque mudaram, o L era branco, fizeram negro, não é nem essa a questão. A questão é que ele também não passa a postura que o L tem. A fisionomia dele, os traços dele, não inspiram aquela fragilidade, aquela introspecção que o personagem do L tinha. Na verdade, ele é muito... Você fica esperando a qualquer momento que aquele cara vai surtar, vai gritar contigo. Ele tem uma cara de neurótico, de descontrolado, muito ao contrário da calma, da sutileza que o personagem do L tinha. E aí ele tenta imitar os trejeitos do L do anime e do mangá,
e fica parecendo super bobo. Ele pega, por exemplo, um pacote de balas assim, né? Aí ele vai comer, ele faz... super forçado, entendeu? Olha só, sou neurótico, eu sou problemático. E quando ele senta, já que eles estavam dispostos a fazer uma adaptação, poderiam ter feito então o L diferente, com uma nova postura. Ele tentando imitar a postura do L do anime, fica completamente distoante. Ele chega nos locais e pula em cima da cadeira, sabe? Parece aquele teu priminho, criança, que chega na tua casa, quer falar com você e pula com os pés em cima da cadeira, assim. Eu senti vergonha alheia assistindo. As representações são péssimas. Você quase não consegue aproveitar nada da voz, da representação do William Dafoe, por causa que o Ryuk ficou um bonecão velho feio, ficou um bonecão meio digital, meio mal resolvido com a questão dos olhos. Você não consegue acreditar que ele está ali. Ele aparece pouco, é pouco expressivo na história e além disso também, né, destoante de como ele era no anime, a atitude dele, todo o carisma que esse personagem esse Shinigami do Ryuk tinha foi completamente anulado, foi completamente destruído. Ele tá ali só, parece como um fanservice para você lembrar que aquele filme tem alguma relação com a obra do Death Note, do anime e do mangá. O terceiro ponto que eu quero reclamar do filme é, agora a gente vai começar a ampliar para um espectro político maior, né? Primeiro você começa que ao fazer a escolha dos atores, você precisa escolher atores capazes de representar os papéis. Hoje em dia não, você tem que atender uma demanda, uma agenda política de cotas. Eu acho que é ótimo que nós tenhamos filmes representando todas as etnias, todos os gêneros e todas as nacionalidades. Eu acho importante a representatividade na arte, mas quando ela ocorre de forma orgânica, natural. Não é assim, vamos fazer um filme aqui, bom, quem que vai ser o negro, quem que vai ser a mulher, e aí você começa a pôr agenda política no filme, e é aí que eu vou chegar perto do final. Você tem uma personagem muito mal trabalhada, que é a Mia, inspirada na Misa, né, que ela não tem nada a ver com a versão original dela. Então ela perdeu completamente a inocência e o carisma que ela tinha na versão original da obra, e foi substituído por uma postura ali bad girl, fumando, né? E ela, ao longo do filme, ela não expressa isso. Ela tenta ser uma má influência, digamos, pro L, né? Uma forma o L não é tão malvado, ela que é, para só depois, na frente, fazer um plot twist. O L era malvado, sim, ela não era tão malvada. Mas o pior é, aí chega, você vê a agenda política, não tá nem no subtexto, não tá nem com sutileza, assim, por exemplo, ela tem um final, escrevi seu nome no caderno, sou femme fatale, feminismo, aquele clichê de quem que vai ser a personagem empoderada, não é? E aí você acaba inserindo no filme mais conflitos, mais dramas não pertinentes com a trama e nem com os questionamentos da obra. Isso aí vem dessa agenda política, progressista, que se eu falar aqui vai ser o velho blá blá blá, que vários outros canais que são bem melhores do que eu para falar de política e filosofia vem abordando frequentemente, mas você consegue ver claramente os sinais disso nessa produção. Primeiro porque parece que o roteiro desse filme foi escrito por aquelas pessoas que escrevem no Tumblr, sabe? Então, o roteiro ele é completamente bagunçado, ele é cheio de músicas pop que entram em momentos onde não caberia, o clima que você fica acaba sendo anticlimático, acaba quebrando o clima daquela cena, porque soa aquele cinismo forçado de Tumblr, de personalidade do Twitter, e acaba fazendo com que o filme esteticamente não funcione, que a trilha sonora do filme também não funcione. Agora, se eu estou criticando, eu teria que, no mínimo, como dizem a maioria das pessoas, ser capaz de fazer melhor. Você acha que você faria melhor, Felipe? Bom, eu não sei, não estou por dentro de todos os aspectos da produção de um filme. Mas se eu fosse fazer um filme do Death Note, eu já falei no início do vídeo, teria que ser uma obra com muito tempo de duração, haveria muitos cortes, teria que ser feito um estudo em cima do... Então, acabou que eu tive que retomar o raciocínio aqui, porque acabou a memória do celular, eu tive que iniciar outro vídeo. Mas eu estava falando sobre como eu faria a adaptação da obra do Death Note. Se eu tivesse que adaptar o material original, eu ia fazer um estudo
muito detalhado em cima da trama, do roteiro da obra original, para saber exatamente o que daria para cortar e para tirar, sem descaracterizar a obra, sem deixá-la rasa, sem diminuir a profundidade dos questionamentos e sem descaracterizar e diminuir a profundidade dos personagens. Ainda assim, seria um filme muito longo, seria uma produção cara, e se não fosse por esse caminho, poderia ser um filme dividido em duas partes ou até mesmo em uma trilogia. Mas para isso ia necessitar de um investimento, né, que os produtores botassem grana no filme e acreditassem muito no projeto. A gente sabe que o Death Note é um excelente mangá, tem vários fãs, mas não é uma obra de um reconhecimento tão grande a ponto de chegar produtores lá e despejarem milhões e milhões de dólares para fazer uma superprodução, como foi no caso do Harry Potter. Mas se fosse feito, teria que fazer dessa forma. Agora, o outro caminho, já que esse primeiro parece inviável, seria, né, já que tem que fazer adolescente, já que os produtores chegam, botam lá o dedo, tem que cumprir a agenda política progressista, tem que ter minoria, tem que ter isso, daria para respeitar todas essas coisas e construir uma nova trama, porque dentro do universo Death Note existem vários Shinigamis, existem outros cadernos e a gente poderia criar novos personagens, novos antagonismos, talvez uma história mais simples para caber dentro do tempo de 1h30, caber dentro do orçamento, mas também teria mais liberdade criativa. Não haveria essa necessidade de se preocupar em descaracterizar o material original, em descaracterizar a história original, em descaracterizar os personagens da obra original, e não geraria polêmica, nem mimimi, nem todo esse desconforto que gerou a escolha dos atores. Os atores poderiam sim ser negros, poderiam ser asiáticos, poderiam ser brancos, poderia ser completamente moldado conforme a vontade. Você teria como fazer um filme mais redondo, né? Uma espécie de um spin-off, live action, e trabalhar simplesmente melhor a construção do roteiro, né? Respeitar mais os questionamentos filosóficos, mais as questões do dilema do homem com pretensão de divindade, né? De autoritário, decidindo quem morre, quem vive, com esse espírito humano de autoritarismo, as questões do que é justiça, né? Quem é apto a aplicar a justiça ou não. Priorizar isso ao invés de relacionamentos adolescentes, de, sei lá, empoderamento feminino forçado, de traminha colegial. E aí teria como sair um filme melhor e teria até a chance, quem sabe, de criar um novo Shinigami mais carismático do que a versão boneca, mal feita, distorcida do Ryuki, e de contar uma história melhor. Enfim, esse foi meu primeiro vídeo, né? Eu não sou youtuber, então não tenho muita prática em frente à câmera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem like no vídeo, deem like. Isso é importante. Não vou pedir para se inscrever no canal, porque eu nem sei se eu vou continuar com isso aqui como um canal, se vou fazer novos vídeos, se não vai ter só dislike esse vídeo, a galera me xingando, enfim. Mas se você gostou, deixa o like, isso é importante, sempre ajuda. E quem sabe, né, até uma próxima aí. Então é isso aí, vou vir bem bugado aqui, desligar o celular aqui, olhando pro centro da tela, fazendo meu nariz parecer gigante aqui.